Ele é considerado um dos principais jogadores da história da Caldense. Atuou como ponta esquerda da veterana de 85 a 87, retornou em 90 e também jogou em 93, 94. Estamos falando dele, Magu. É uma satisfação imensa receber aqui você novamente em Poços de Caldas e contar um pouquinho da sua história. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é um prazer enorme, porque eu me considero Poços Caldense. E a minha história aqui, minha trajetória de vida, deixei uma parte da minha vida aqui vitoriosa, onde subimos em 85, né? O time tinha caído. 86 foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro. 87 fui vendido para o Equador, que naquela época era muito difícil, a relação de trabalho era diferente do atleta. Fui para o Equador e consegui muitas vitórias no Barcelona de Guayaquil, na Universidade Católica. Fui artilheiro lá também e voltei em 90. Em 90 tive uma cirurgia na Holanda, voltei para Portugal e em 94 retornei aqui, inclusive para Poços de Caldas, terminei minha carreira na Caldense. E o meu último jogo foi justamente aquele jogo contra o Cruzeiro, onde eu fiz um gol quase meio campo no Dida. Então eu que estou bastante emocionado, né? Aqui a cidade eu tenho uma certa história, hoje ganhei um título no futebol de salão e estou à disposição, como sempre estive na Caldense. Sou Antônio Bento Gonçalves, tenho grandes amigos aqui em Poços de Caldas e seguirei voltando a Poços. Legal. O seu nome real é Marcos Rodrigues, é isso, né? E como é que surgiu esse apelido de Magu? Magu começou na escola, porque eu tinha muita habilidade com a bola, então ficou Mago, né? Na verdade é Mago. Aí ficou Magu, isso foi... E realmente eu sempre tive muita habilidade com a pelota. Como é que foi seu início no futebol, seus primeiros passos no esporte? Olha, eu comecei jogando salão na escola, e onde um diretor da minha escola me levou no Corinthians. E naquela época era difícil, não era como hoje. Me levou, eu fiz um treino, era peneira, né, antigamente. Mandava voltar outro dia. Um belo dia eu estou sentado, disputei a Copa São Paulo, fui um dos melhores jogadores do Corinthians em 81. E o Mário Travalini falecido, eu estava sentado perto do campo de treinamento, ele falou, não, está faltando um jogador para completar o treino, você pode vir? Eu falei, não, claro que eu posso. Depois desse dia, nunca mais eu voltei para o Sub-20 e minha vida foi só, mais ou menos, desde 81 até hoje, dentro do futebol, para você ter uma ideia, né? Então, eu queria que você falasse detalhadamente da sua passagem na Caldense e contasse o contexto de cada temporada, as histórias que envolvem essas competições, desde a sua chegada até a sua saída, desse bastante ênfase realmente para a gente registrar a sua passagem como um todo aqui, com a maior riqueza de detalhes. Olha, em 85 chegamos aqui, a Caldense estava muito mal, tinha caído divisão, o povo emocionado com o futebol, e onde o Barros, Ali de Barros, era o diretor, montou um belo de um time, e onde eu também fui goleador desse campeonato na segunda divisão. E tinha o Bittencourt, o Carlos Maracanã, o Carlinhos Zirodo, Paulão, tinha um grande time. E aí no ano seguinte esse mesmo grupo continuou. Eu fui vendido para um clube de Maceió e eu falei que eu não ia. Liguei para o Ali de Barros, fui comprado em 86. E esse ano foi maravilhoso, porque eu fiz muitos gols. Fiz 16 gols no Campeonato Mineiro de 86. E um pessoal do Equador estava me observando. Joguei em 87, tive uma contusão, não joguei o campeonato todo bem, mas fui vendido nesse ano, naquela época era muito dinheiro, $12 mil fui vendido. Caldense me vendeu, em 88 eu me apresentei na Universidade Católica, fui máximo goleador também no Equador, e da onde inclusive foi levado daqui o Jânio, o volante, e foi levado o Rui Guimarães e o Ricardo do Brusque, que agora ele trabalha no América Mineiro. Foi levado porque eu abri o mercado do Equador para brasileiro, né? Então depois eu fui para Portugal em 1990. Na verdade não fui para Portugal, fui para a Holanda. Tive uma lesão, voltei para o Brasil, operei com o Joaquim Grava, fiquei 3 meses na Caldense. Cheguei aqui, o time estava caindo para a segunda divisão. Aí eu conversei com os dirigentes, acho que era o Newton, o presidente. Conversamos com os jogadores. A partir do momento que eu cheguei, eu acho que a gente teve 7 vitórias seguidas. E conseguimos salvar o clube. Mas aí já tinha um pré-contrato assinado com o time de Portugal. Fui para o União da Madeira, né? Joguei na Madeira, no União da Madeira e no Louletano. E voltei em 94. Chamei a Caldense outra vez, com o presidente que estava aqui, atual. E fiz um contrato e acabei terminando minha vida aqui.
E você é considerado um dos maiores artilheiros da história da Caldense. Inclusive, a gente está fazendo um levantamento para calcular os gols certinhos ali. Com certeza você está entre os primeiros. Quais são seus gols inesquecíveis pela veterana? Se você puder contar mais ou menos como que foi o lance, além daquele contra o Cruzeiro. Olha, fiz muitos gols contra o América Mineiro aqui, gol importante de classificação. Os gols, inclusive do campeonato de 1985, teve um jogo aqui importante contra o América, acho que de Teófilo Otoni, que precisava ganhar. Teve jogos muito importantes que eu fiz vários gols. E eu estou muito feliz de estar aqui, pode contar comigo a hora que necessitar. Eu tenho um livre mercado do futebol, acabei de fazer um evento agora no Paquistão com o Ronaldinho Gaúcho, fiz a festa do Casagrande na Itália, no Ascoli, fiz o ano passado a festa do Barcelona de Guayaquil, onde foi 62 mil pessoas no jogo. Então eu estou disposto a poder colaborar com a Caldense, com quem precisar. Muito legal. Quais são suas maiores lembranças na Caldense? Tem alguma história engraçada que você lembra de ter ocorrido nos bastidores de alguma partida ou em alguma viagem? Olha, sempre foi muito boa a relação nossa, que acontece que hoje em dia as pessoas... O futebol está mais moderno, né? Mas era muito difícil. A nossa vida antigamente era as viagens muito longas, ia jogar, em Governador Valadares, e era pesado. Mas a maioria das coisas, o ambiente era bom, entendeu? Mais história mesmo de vitórias. E depois, como é que foi o encerramento da sua carreira, sua trajetória no futebol, em outras áreas, depois que você abandonou os campos? Olha, na verdade, aquele último jogo foi contra o Cruzeiro. Como você sabe, eu fiz o gol quase do meio de campo no Dida. A partir desse momento, eu resolvi parar de jogar futebol. O último ano meu aqui não foi muito bom, não, porque eu tive muitos problemas com o Jânio Joaquim, nossa relação não era muito boa. Mas eu segui atuando no futebol. Virei empresário de futebol, vendi o Álvaro e o Baiano dos Santos para a Espanha, comecei a trabalhar com o grupo de Basco, fui presidente do União Barbarense em São Paulo, com um grupo de ucranianos, revelei vários jogadores, depois fui para o Primavera de Indaiatuba também, com os espanhóis. Então sempre estive dentro do futebol e mexendo com o futebol. É a minha vida, é o que eu sei fazer. E os torcedores mais jovens da veterana que não tiveram a oportunidade de te acompanhar, como é que era o seu estilo de jogo, as suas características como atleta? Olha, só para te falar a verdade, quando eu comecei a jogar na Caldense, eu conquistei a torcida. Por quê? Quando mudava o primeiro tempo, todo mundo estava do meu lado. No segundo tempo, mudava todo mundo. Por quê? Porque eu era um jogador habilidoso e o nosso lado mais forte era o lado esquerdo. Então podia vir 1, 2, 3, eu driblava muito bem e chutava muito forte. Então nosso time ficou 4, 5 anos aqui muito bem. O time da Caldense eu acho que depois do Cruzeiro e Atlético, nosso time era o melhor. E é muito bacana porque em 2010 foi feita uma pesquisa para se eleger os melhores jogadores da história da Caldense e você foi um dos mais bem votados, foi eleito um dos principais ponta esquerda da Caldense. O que representa para você ter esse reconhecimento por parte do torcedor? Olha, representa uma cidade, representa a minha vida, né? Meus filhos, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, saber que eu fiz alguma coisa importante na vida, né? O futebol é uma paixão do povo, né? Como o Corinthians, como o Palmeiras, como a Caldense, como o Barcelona de Guayaquil, todo importante. Como se fala, como se fosse um medicamento, né? Como se fosse um bem que faz o futebol, para relaxar as pessoas, para ter uma coisa que fazer na vida. E o que a Caldense significa para você? Olha, vou te falar, a Caldense, fui muito feliz. Foi o meu começo da felicidade do futebol. Por quê? Porque eu vinha do Corinthians, tive uma contusão no Corinthians, não fui muito bem aproveitado, fui campeão paulista em 82. E aqui, quando eu cheguei aqui, cheguei na plena condição física e psicológica para arrebentar. Foi aqui que eu consegui os melhores momentos no futebol, porque eu fiz muito gol e naquele tempo, ponta esquerda, ele jogava pelo lado do campo. E no Corinthians eu era 4-3-3, onde eu só cruzava a bola. E chegou na Caldense e eu comecei a jogar mais como centroavante e eu mais na frente. Foi aí que eu comecei a ver que eu poderia fazer mais gols. Magu, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Infelizmente tem muitas coisas para contar, mas nosso tempo é curto, então gostaria que você fizesse suas considerações finais. Está com o espaço aberto para falar o que você quiser para o nosso torcedor, para o amante da veterana. Olha, meu coração, posso te falar que é Poços Caldense e eu fico muito feliz agora com essa nova administração do Caldense. Dá um passo importante, que é valorizar
os jogadores daqui, feito na cidade, trabalhar a base, voltar esses jogadores que foram emblemáticos, né? Que representa a camisa da Caldense, porque o futebol, a história do futebol são os jogadores, entendeu? E a cidade gosta do futebol, então tem que voltar para esse lado do futebol arte, formar jogadores aqui em Poços de Caldas, que eu acho que é o futuro. Então é isso, pessoal. Eu conversei com o Magu e eu vejo vocês na próxima entrevista. Um abração a todos. Valeu!